Olá, primeiro ano! Como vocês estão? Estão todos bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre histórias inventadas, especialmente no teatro. Você já está com o seu livro? De novo, eu vou pedir para vocês pegarem o seu livro. Se ainda não estão com ele, deem uma pausa no vídeo. Quando encontrarem o livro, abram na página 24. Nós vamos trabalhar da página 24 até a página 26. Já encontrou? Então, agora, livro de artes, na página 24. Vamos lá? Vamos falar sobre as histórias que são inventadas. Geralmente, no teatro, as pessoas criam uma história, criam personagens e contam uma história que as pessoas inventaram para passar uma mensagem ou muitas vezes para mostrar algum aspecto da vida. Pode ser uma história filosófica, pode ser uma história bem emotiva, pode ser uma história totalmente de fantasia. Enfim, existem muitas possibilidades. E no teatro, nós utilizamos o cenário e os personagens, assim como os movimentos e muitas vezes sonoridades, para contar essa história. Você já participou de uma peça? Você já assistiu alguma peça no teatro? Qual peça você assistiu? Deixa aí nos comentários. Agora nós vamos para a página seguinte. Vamos para a página 26. A página 24 e a 25 são páginas de abertura. E é só pra gente conversar, trocar uma ideia. E agora nós vamos, de fato, para o conteúdo que se encontra na página 26. No teatro, nós podemos trabalhar com histórias inventadas por dramaturgos ou nós podemos inventar nossas próprias histórias. Você sabe o que é um dramaturgo? Um dramaturgo é uma pessoa especialista em escrever histórias para o teatro. Então, quando ele escreve uma história para o teatro, ele coloca os acontecimentos e coloca as falas de cada um dos personagens. Coloca também o que acontece em cada momento depois de uma fala, se há uma explosão, se alguém chega naquele momento. Então o dramaturgo ele vai pensar em todos esses elementos do cenário, da história e vai escrever para que outra pessoa possa pegar aquele texto e reproduzir a peça. E peça é o nome que se dá a essa história inventada para o teatro. Mas e aí, o que nós precisamos para contar uma história no teatro? Primeiramente, nós precisamos ter o que contar. Para isso, nós precisamos inventar ou nos inspirar em personagens, dizer como elas serão e pensar o que vai acontecer com elas e como isso vai se resolver, como vai finalizar essa história. Então, esses são os elementos básicos. Para podermos fazer essa história, precisamos colocar um início, um meio e um fim. Então, nessa história, nós precisamos escrever aquilo que acontece com os personagens sem se esquecer que o teatro é composto por vários elementos, como o cenário, descrição das cenas e muitas outras coisas. Então, vamos criar a nossa própria história? Eu vou guiar vocês a criar uma história. Ela pode ser curta, assim como as peças podem ser curtinhas ou podem ser bem longas. Mas, como nós estamos iniciando, vamos fazer uma história bem curtinha. Então, vou ensinar para vocês a fazer o início da história, o meio e o fim. Você vai criar os seus personagens, você vai dizer como seus personagens são, você vai dizer também o que acontece naquele contexto e depois o que vai acontecer no final. Como essa história vai se resolver. Vamos lá?
Você vai precisar de folha e lápis para anotar o título da sua história, o tema principal da sua história e as personagens. Você vai criar os nomes dos seus personagens e anotar aí do lado. Depois, você vai pensar em qual seria o cenário em que essa história se passa. Nessa história aqui eu vou colocar que é a escola. E no início você vai escrever quem são os personagens. Olha só, nesse exemplo eu coloquei que Joana, Vitor e Maria são melhores amigos que estudam na mesma sala e todos eles têm 7 anos e são muito inteligentes. Então, esses são os nossos personagens e é esse o nosso ambiente. E aí vem o meio da história, que é o que aconteceu. E aí nessa história, um dia Joana não apareceu na escola e isso deixou Vitor e Maria bem preocupados. Esse foi o problema, essa foi a situação desagradável que aconteceu. E aí vem o final, que é como a situação foi resolvida. E eu escrevi assim, ó. Então ligaram para a mãe de Joana e descobriram que ela estava em um passeio no zoológico. Ora essa, todos preocupados e Joana passeando. Então foi assim que se resolveu. Ninguém precisava se preocupar porque a Joana estava passeando no zoológico. Esse foi só um dos exemplos de histórias. Você pode criar bastante. Então, primeiro ano, essa foi a nossa aula. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.